Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui ao nosso Notícias em Destaque. Estamos começando agora, nesta segunda-feira, o Notícias em Destaque. Hoje, dia 22 de março, Dia Mundial da Água, né? Ontem foi o Dia Nacional da Síndrome Down e no último sábado, Dia Mundial da Agricultura. Datas comemorativas, mas que também servem de protestos, né? Para você preocupar com o meio ambiente, para você incluir mais as pessoas e também, né, verificar os impactos que você está fazendo aí na natureza, né? Um conjunto de datas comemorativas que relembram os pontos positivos e também negativos de cada período, né? Bom, começamos o nosso Notícia em Destaque com uma notícia não tão boa, um destaque internacional, mas que envolve o Brasil. Foi identificado em Nova York, nos Estados Unidos, mais precisamente no bairro do Brooklyn, a primeira pessoa diagnosticada com o vírus coronavírus, só que com a variante brasileira, aquela encontrada lá em Manaus. Por volta assim, do dia 7 de março, essa cepa nova, né, foi identificada por lá como sendo uma que teve evoluções, né? E desde o ano passado ela já existia, né? Mas não era tão compreendida de certa forma, né? Porque ela passou por diversas mutações. E essa variante do coronavírus, ela passa até por 17 mutações, fazendo com que pessoas que, mesmo que já estivessem imunes por ter contraído a Covid em período anterior, também fossem acometidas novamente da doença e sofressem até sintomas diferentes, alguns deles, né, mais bruscos, né, que geram mais efeitos colaterais e, claro, levaram a casos aí, né, de morte, entre outros problemas lá em Manaus. Então foi identificada a primeira infecção brasileiro lá nos Estados Unidos. Outros casos estão sendo analisados por lá. Não, apesar desse primeiro caso desse homem de 90 anos, né, ter sido confirmado, outros casos também estão sendo investigados por lá. Lembrando que desde o ano passado, os Estados Unidos está fechado para brasileiros. Esse senhor que foi diagnosticado com vírus, ele não tem histórico de viagem recente para o Brasil, né? Apenas brasileiros que são residentes lá estão autorizados, né, a voltar para os Estados Unidos, a ir e vir, né, bem como alguns casos excepcionais, né, pois o país está fechado para o Brasil. Essa variante do coronavírus, ela é semelhante à mesma encontrada lá na África do Sul, né, que gerou um estrago também grande por lá, diferentemente da variante do Reino Unido. Então, o caso está sendo acompanhado para se descobrir, né, como que esse idoso de 90 anos contraiu essa variante brasileira, visto que ele não tinha histórico de visitas recentes ao Brasil. Na noite da última sexta-feira, um vulcão começou a entrar em erupção após quase 800 anos nas proximidades da capital da Islândia. O vulcão gerou um verdadeiro rio de lavas. E eu fui buscar aqui algumas imagens para você, né, porque a gente está num formato diferente, mas a gente também busca trazer imagens para contextualizar o que eu estou falando. E olha só, que imagens aqui do portal Iceland Exploring. Veja só que rio de lavas, né, que foram encontradas lá. Isso aconteceu nas proximidades da capital islandesa, né, Reykjavik, né,
em um vulcão aí de grandes proporções, né? Sorte que não houve informações, né, de vítimas. Esse local fica próximo de uma área pesqueira. O local já estava sendo, né, monitorado devido a constantes abalos sísmicos lá no local. E os moradores já estavam reclamando há alguns dias, né, desses abalos. Então eles já estavam em alerta, né, quanto a isso e provavelmente aí não tiveram vítimas até então, né? Se tiver, ao longo da semana eu vou trazer para vocês as atualizações. Mas que dá um susto enorme, dá, né? O país que é conhecido, né, por vulcões inativos e os geysers, né, que são aqueles lagos quentes, né, que ficam ali em locais onde no passado já foram vulcões. Olha, no Brasil, boa notícia agora, né? Neste último fim de semana, o Ministério da Saúde distribuiu mais 5 milhões de doses das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e pelos laboratórios chineses Sinovac. Com isso, né, já é a nona etapa, né, de vacinas destinadas aos estados. A distribuição de vacinas que soma um total de 25 milhões de doses, das quais cerca de quase 50% delas já foram aplicadas. E aí eu trago aqui as atualizações em Minas Gerais para você, com as atualizações sobre o estado. Aqui no estado a gente está na onda roxa, que é a mais severa do plano de enfrentamento à Covid Minas Consciente, e o estado recebeu mais 542 mil doses e meia, 542.500 doses no último sábado. As doses também serão destinadas, além do público-alvo, né, que é acima de 70 a 74 anos, às pessoas que trabalham na área de enfrentamento à Covid, profissionais da saúde e comunidades quilombolas. Então chegou aquela fase das pessoas que têm entre 70 e 74 anos, né? Porém, nem todas as cidades conseguem acompanhar esse ritmo devido à sua população. Aqui em Governador Valadares, por exemplo, como a população idosa é bem grande, né? A cidade ainda continua vacinando as pessoas com acima de 75 anos, muitas delas nos postos de vacinação, e quem tem oportunidade pode ir no sistema drive-thru, né? Que são filas formadas por carros, e os agentes de vacinação, né, agentes de saúde, trabalham ali realizando a vacinação. Então vamos acompanhar ao longo dessa semana a chegada dessas novas doses. Provavelmente vai aumentar aí o público de vacinação para outras faixas etárias, né? Aqui em Governador Valadares também, outro destaque importante no enfrentamento à Covid é que, com o município estando na onda roxa, aumentou agora a fiscalização de pessoas e estabelecimentos que não estavam cumprindo as medidas de isolamento, tá bom? Então agora está sendo acompanhado, as pessoas estão seguindo mais, né, as normas que precisam ser seguidas, né, para enfrentamento ao coronavírus. Agora a gente vai trazer um destaque regional, né, trazido aí pelo portal Plox e outros portais de notícia do Vale do Aço, que é um destaque triste, não é um destaque legal, um destaque regional, sobre um desfecho de um crime brutal que aconteceu na região do Vale do Aço, mais precisamente na cidade de Santana do Paraíso. Uma jovem enfermeira que saía do seu trabalho na última segunda-feira, dia 15 de março, ela foi seguida por um homem. E esse homem, além de roubar o carro dela, ele matou esta enfermeira. Se trata de Priscila Cardoso da Silva, de 35 anos, que trabalhava em uma unidade de saúde na cidade de Santana do Paraíso. Ela teve o carro roubado e foi morta com um tiro na cabeça. Porém, esse crime só foi solucionado no fim de semana. Até o fim da semana,
a Priscila continuava considerada desaparecida. O homem de 49 anos, suspeito do crime, foi encontrado na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, depois de já ter desfeito do veículo, né? Que foi parar lá em Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, já preparado para desmanche, de posse de um outro homem de 36 anos, que afirmou não saber nada sobre o caso. Mas olha só, né, gente? Se a pessoa está com um carro para desmanche, com certeza tem algo errado nessa história, né? Eu vou abrir uma brecha aqui só para fazer um alerta aí sobre as fronteiras, né? As barreiras. Quais barreiras nós temos aí, policiais, entre os dois estados? Como está essa fiscalização? Um veículo sai assim de um estado para outro e não tem fiscalização, né? Vamos reforçar essa fiscalização aí. Continuando o caso, na última sexta-feira, o suspeito foi preso e foi levado para uma unidade de saúde, onde ele realizou, né, um exame para verificar um machucado na cabeça. Nesta unidade de saúde, já em Patinga, ele foi hostilizado pelos profissionais do local, né, revoltados e com razão com o assassinato da Priscila. Ele, durante o depoimento, né, ele acabou confessando o crime, mas entrou em contradição diversas vezes. Ele disse que tinha um relacionamento com Priscila, a quem ele chamou de Patrícia. Ele disse que tinha esse relacionamento há 3 meses, mas acabou trocando o nome da Priscila, chamando ela de Patrícia. E disse que a arma já estava engatilhada e que o disparo foi acidental. E que eles só terminaram porque, segundo ele, né, no depoimento, o irmão dela era policial e ela chegou a ameaçar ele. Olha só que história, né? Mas ele entrou em contradição aí e a polícia divulgou informações de que o homem de 49 anos, ele já tinha 22 passagens pela polícia. Olha só que história revoltante, né? A prefeitura o corpo de Priscila, né, foi encontrado depois do depoimento do autor do crime, né, no sábado de manhã. Ele mesmo revelou onde havia deixado o corpo de Priscila, que foi encontrado seminu na manhã do último sábado. Uma área de mata, nas proximidades da cidade de Ipaba, que fica no colar metropolitano do Vale do Aço. A Prefeitura de Santana do Paraíso decretou um luto oficial desde o último sábado, em memória da Priscila Cardoso, de 35 anos, vítima aí desse crime horrível, né? É o caso de se aumentar também, né, a segurança lá na região, né? Tanto em Santana do Paraíso quanto no colar metropolitano do Vale do Aço, né? Porque se ninguém viu nada lá, né, e o corpo ficou sendo procurado, né, durante todos esses dias, a medida é reforçar o policiamento, sim. Agora vamos falar do tempo para encerrar aqui o nosso Notícias em Destaque. Desde o último sábado, nós já estamos em uma nova estação, a estação do outono. Com isso, as temperaturas que deveriam ficar mais amenas, né, começaram um pouco mais acima da média, um pouco acima da média em grande parte do país. Aqui em Minas Gerais, a gente começou com um tempo mais tranquilo, mais gostoso, mais fresco, né? Bom até para dormir um pouco mais. Só que a característica do outono, né, é justamente essa. Dias mais curtos e noites mais longas. Então você tem a oportunidade aí de curtir mais, um pouco mais, né, o pôr do sol, por exemplo. O outono também influencia na atividade agropecuária, pois com ele é possível aproveitar melhor o adubo verde, né, que é aquele adubo orgânico produzido pela própria vegetação. Agora vamos falar então das temperaturas aqui na nossa região, né? Antes tem a previsão geral do Brasil, né? Tem previsão de chuvas, muitas chuvas em algumas áreas, como por exemplo no oeste do Amazonas e também no Acre. Na região sul também tem previsão de temporais por lá. Você que nos assiste aí do Rio Grande do Sul
e região. Nas outras regiões vai ter temporais, as chuvas vão ficar mais escassas ao longo desta estação. Aqui em Minas, hoje começa com tempo nublado, parcialmente nublado aqui na nossa região. Ao longo da semana vamos ter tempo aberto, pelo menos na quarta, quinta e sexta, né? Com temperaturas máximas que chegam a 33 graus, podemos chegar também a 34 graus. E ficamos por aqui, então, com essa edição do Notícias em Destaque. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Amanhã tem Revista Eletrônica, a partir das 8 da manhã, com os destaques dos famosos e do mundo do entretenimento. Eu espero você a partir das 8 da manhã. Até lá. Um ótimo dia para você, né? Mesmo com essas notícias aí um pouco difíceis, né? Mas é o que... E a gente deseja a você um ótimo dia. A gente volta amanhã com mais um Notícias em Destaque.